só que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu. Um feliz sábado para você, meu querido amigo, meu querido irmão. Estamos em mais um sábado juntos para recapitularmos a lição e isso é maravilhoso. Olha, os estudos da lição têm me impressionado. Esse livro tão poderoso, as Escrituras, perdurou durante tantos anos, ultrapassou tantas gerações, tantas épocas e fala de forma poderosa ao nosso coração, direcionando a nossa mente para o plano de redenção. E a gente sabe que a nossa história está prestes a terminar aqui na Terra, mas começar na eternidade. E isso é maravilhoso, descobrir o plano de Deus para a nossa vida. Saber que Deus cuida da gente e Ele quer que este livro continue sendo a nossa fonte de regra, fé e continue sendo a autoridade máxima em nossas vidas. Muitos homens ao longo das eras tentaram se levantar acima da Bíblia, mas a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus escrita através de homens e Deus inspirou esses homens para que eles pudessem falar aos nossos corações, pudessem transmitir o plano de Deus para a nossa vida. Então, obrigado pela sua presença aqui conosco neste vídeo, obrigado por estar assistindo, tá? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Querido Deus, louvamos o Teu nome por mais um sábado. Queremos aqui, Senhor, expressar a nossa gratidão, porque este livro tão poderoso durou tanto tempo, Senhor, e fala ao nosso coração nos nossos dias, Pai. Um livro tão questionado, mas um livro tão admirado também, pois tem transformado a vida de muitas pessoas. E nós somos prova viva disso, Senhor. Então permaneça aqui conosco, nos dê o Teu Santo Espírito como nosso guia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para não esquecer, já reuniu aí a família, tá com os amigos, filhos, esposo, tá todo mundo juntinho aí? Muito bem, então nós vamos falar, essa semana nós estudamos um pouco sobre a sola Escritura, somente a palavra de Deus, somente as Escrituras têm autoridade. No ano 517 a gente conhece a história, Martinho Lutero começou a examinar as Escrituras e percebeu que a igreja que tinha a maior autoridade naquela época era a Igreja Romana, começou a incrementar nas interpretações das Escrituras as tradições, as interpretações além da Bíblia. E com isso a gente percebeu uma dificuldade na hora de transmitir os ensinamentos bíblicos. Começaram os homens a falar por si mesmos e deixaram as Escrituras de lado. Então percebemos o cuidado do movimento protestante com a sola Escritura, somente a Bíblia como autoridade. E olha só o verso para memorizar dessa semana. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem autoridade máxima sobre a nossa vida, sobre o plano de Deus, e ela discerne as questões mais profundas da vida do ser humano. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela permeia toda a nossa história e ela direciona os nossos pensamentos para os planos de Deus e propósitos de Deus. Muito bem, chegamos ao primeiro tema da nossa semana, que foi as Escrituras como norma dominante. Primeiro ponto aqui a destacar é que nós, adventistas, desde o princípio, desde sua fundação, cremos unicamente na Bíblia. Temos ela como autoridade máxima para a nossa regra, fé e prática.
e doutrina também. É tanto que nós temos um documento em formato de livro, com o nome Nisto Cremos, e ali quem tiver maior curiosidade, quem ainda não leu esse livro, super indico para que você conheça as doutrinas da nossa igreja, todas pautadas na Bíblia, não nos comentários de Ellen White, como alguns aí sugerem, né? Alguns indicam, geralmente quem não conhece. Mas toda a nossa doutrina, ela é baseada e pautada na Bíblia. Todas as referências, todas as nossas indicações são textos bíblicos, certo? E o padrão de interpretação da sola escritura tem o objetivo de proteger a Bíblia unicamente como regra e fé e prática de todo cristão que professa seguir, né, professa a crença em Deus, em Jesus e pretende segui-lo. E também com o objetivo de torná-la independente de qualquer religião. Ou seja, a igreja que tem a Bíblia como base, ela tem a obrigação de tê-la como fonte de toda a sua doutrina. Se as suas doutrinas são baseadas e pautadas em ideias, em teorias, fugindo da interpretação bíblica, aí já cai em um erro, né, de interpretação. Nós corremos um sério risco quando ultrapassamos a Bíblia em sua interpretação. Veja, a sola escritura não anula as ciências em seu auxílio, né, para ampliar a compreensão e interpretação. Poderia aqui destacar aqui arqueologia, história, ferramentas como dicionários, né, como comentários, léxicos. Então, assim, nós percebemos que há uma abertura para essas ciências auxiliar na interpretação, mas elas não estão superior à Bíblia. Elas auxiliam na compreensão, na ampliação. Mas assim como nós adventistas cremos no Espírito de Profecia, nos livros de Ellen White, que amplia, né, a nossa compreensão, mas nunca acima da interpretação bíblica. E nós percebemos também que a sola escritura, somente a Bíblia, ela tem autoridade maior e auxilia também a nossa fé quando ela é posta em questionamento, né, e em dúvida. Ou seja, a Bíblia, ela deve ser a fonte de pesquisa, ela deve ter autoridade sobre a nossa fé. Então, se um comentário, se uma interpretação, ela está em choque de realidade com o que os escritos estão dizendo, esse comentário não pode estar superior, não pode ter autoridade sobre as nossas decisões, sobre as nossas ideias, certo? E o texto, para refletirmos aqui juntos, está em 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós outros no tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Verso 6 e último verso. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Ultrapasseis aqui, né? Eu pulei aqui uma linha aqui, para que, por nosso exemplo, aprendeis isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então percebemos aqui Paulo indicando que nada podemos ultrapassar da Bíblia. Nós temos aqui a Bíblia, os comentários, a ciência, muito bem. Agora, se esses auxílios eles estão em choque com o que a Bíblia está nos ensinando, eles não podem ter autoridade maior. Perceberam?
E aí eu queria perguntar para você e pedir para que você já pudesse interagir conosco, deixando os seus comentários aqui no canal, né? Contribuindo para que mais pessoas possam assistir, possam compreender melhor esse tema importante e somente a Bíblia como autoridade maior sobre nós, sobre a nossa fé. Então, qual a importância, né, de não ultrapassar os comentários, ou seja, a interpretação bíblica? Qual a importância disso sobre a nossa fé? Será que ela permanece sólida, firme, ou ela permanece oscilante? Um dia a gente acorda acreditando em uma coisa, outro dia a gente acorda acreditando em outra. Será que essa seria uma fé que agradaria a Deus? Será que essa seria uma fé sólida sobre a rocha? Então deixe o seu comentário aqui, a importância de não ultrapassar o comentário, as interpretações bíblicas, né, sobre a nossa fé. Qual a importância dela em nossa fé? Falando um pouquinho agora sobre a unidade das Escrituras e a unidade da Bíblia, nós percebemos que ela ensina que toda ela é inspirada por Deus. E existe uma unidade e harmonia em várias partes do livro sobre questões que ela mesma ensina. Muito bem, eu já gostaria de começar perguntando a você aí, né? Por que a unidade da Bíblia é tão importante para a nossa crença, para a nossa fé? Deixe os seus comentários aqui, nós vamos analisar um texto agora para ampliarmos aqui a nossa compreensão, mas eu queria que você deixasse o seu comentário aqui, tá bom? Porque a unidade da Bíblia é importante para a nossa crença, tá bom? O texto está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, e diz o seguinte: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Claro, aqui é Paulo falando sobre a sua vida pregressa e ele, após ser converso, após ter encontrado, né, Deus, ter encontrado o próprio Jesus no caminho de Damasco. Então percebemos o poder que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida. E isso é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. E sem a unidade, né, da Bíblia, das Escrituras, a igreja não teria meios para distinguir a verdade do erro. Isso seria um perigo muito grande em nossos dias. Imagine ensinarmos algo que Deus não queria, não é verdade? E além disso, ela perderia a sua autoridade na libertação, né, sobre o convencimento na vida das pessoas. E nós percebemos Jesus e os escritores bíblicos no Novo Testamento citando várias partes do Antigo. E aí nós percebemos a afirmação, a autoridade que eles deram, né, às Escrituras, a unidade da Bíblia. A nossa interpretação ela tem que partir de um estudo analítico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É a unidade da Bíblia, trazendo a compreensão daquele assunto, daquela ideia que nós estamos estudando, certo? Muito bem, falando um pouquinho agora sobre as Escrituras interpretam as Escrituras, nós percebemos que a Bíblia, unicamente pela sua unidade, ela se torna a sua principal fonte de interpretação. Essa unidade que começa do livro de Gênesis, Apocalipse, sem excluir nenhum dos livros do cânon bíblico, é que ela traz a luz sobre textos, ou seja, a Bíblia ela é variada ela tem variação de vários temas, certo? Então, quando nós pegamos um texto e vamos analisar determinado assunto, não podemos nos limitar somente àquele texto, devemos percorrer ali os demais livros, né? Então, essa unidade da Bíblia, ela nos traz a principal fonte de interpretação. E eu gostaria de deixar umas dicas importantes aqui, acerca do estudo da Bíblia, como interpretar as suas escrituras. Primeira dica é não reunir textos para comprovar suas próprias ideias. Então, fiquemos atentos, porque às vezes concebemos uma ideia e vamos à Bíblia procurar textos para comprovar aquela ideia nossa. Então, isso é um perigo que nós corremos. Uma outra dica é ler cada texto em seu contexto. Outro dia aqui em casa, recebi uma mensagem do meu irmão de um vídeo que ele pegou ele está estudando a Bíblia ainda, ele não é adventista, mas está estudando a Bíblia. E aí ele pegou aquele vídeo e ficou confuso. Um rapaz explicando passagens ali sobre alimentação, usando o texto do Novo Testamento, sobre o que contamina é o que sai e não o que entra, né? Mas na verdade o contexto ali era os fariseus discutindo com Jesus acerca dos discípulos comerem sem lavar as mãos. Então não tinha nada a ver com alimentação.
e sim com tradição, né, com a tradição. E ali é um perigo muito grande a gente pegar um texto isolado, né, ele pegou um verso isolado ali do livro de Mateus para comprovar uma ideia que ele tinha. Então, nós precisamos analisar o contexto. E a outra dica importante é estudar tudo que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Não se limitar a um texto. Lembra ali do exemplo que eu dei? Do rapaz falando de um verso bíblico isolado para comprovar sua ideia. Então, procurar pesquisar na internet, em comentários, livros, o que a Bíblia fala sobre aquele assunto que você está estudando. Então, essa é uma dica extremamente importante. E, por fim, ter em mente o tema central da Bíblia, que é a nossa redenção por meio do ministério de Jesus. Então, toda vez que estudarmos a Bíblia, não percamos de vista o ministério de Jesus, o que Deus fez por nós através da vida de Jesus, o que Jesus escolheu fazer, né? Que foi dar a vida para nos resgatar. Ele não suportou a ideia de nos perder para sempre. Então ele escolheu dar a vida, nos redimir novamente para Deus, para a eternidade. Então, ao estudar cada texto, percebamos a misericórdia de Deus para nos salvar. E tem um texto aqui muito interessante, a gente já usou ele aqui já outras vezes, dentro desse novo trimestre, desse novo tema sobre interpretação das Escrituras, que está em Lucas 24, verso 27. O texto diz o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus falando dos outros livros do Antigo Testamento acerca de si, né? Acerca do seu ministério, do que ele vinha fazer, do que ele tinha vindo fazer na terra, que era nos redimir. Lembra do tema central? Então, eu gostaria de perguntar para você, e você já pode deixar os seus comentários aqui, como podemos usar as Escrituras? Só o Novo Testamento, só o Velho, só aquele texto que nós gostamos? E aí, como podemos usar as Escrituras? Chegamos ao tema sobre a sola Escritura e Ellen White. Tema polêmico, né? Tema bastante discutido. Inclusive já acompanhei alguns programas onde alguns pastores da nossa igreja vão ali defender a nossa fé, como nós consideramos os livros de Ellen White, e isso é muito importante. Então, será que os livros de Ellen White estão superior à Bíblia? Mesmo nível de igualdade, né, de interpretação, de consideração sobre regra, fé e prática? E aí, para começarmos aqui, nós vamos analisar um texto que está em Isaías capítulo 8, verso 20, que diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías falando acerca dos próprios profetas. Se eles não consideram a lei de Deus, a lei moral de Deus, como base de sua crença, como base de sua vida, né, de princípios, eles não verão a alva. E também se os testemunhos dados pelos próprios profetas, né, se as pessoas não falarem em prol disso, em nossa interpretação, se a nossa compreensão da Bíblia não tiver como base o testemunho dado pelos profetas, pelo próprio Jesus, e tendo também a lei como base, né, não temos como considerar essa ideia, esse texto. E por quê? Né? Por que é importante voltar à Bíblia e ao testemunho? Por que é importante? Lembra que falamos anteriormente sobre a unidade? Sem a lei e sem o testemunho, não tem como termos unidade. Começa a entrar em conflito, em discordância os temas bíblicos. Então Deus foi muito perfeito, muito sábio em conservar a lei e o testemunho, ou seja, tudo que está escrito aqui como base, como unidade. Então essa unidade é que dá autoridade à Bíblia, a sua própria interpretação. E sobre os escritos de Ellen White, uma superficial leitura, percebemos que ela sempre indicou a Bíblia com maior autoridade em nossas doutrinas, em nossa fé, na vida cristã. Então, ela também considerou seus escritos como uma luz menor que conduz à luz maior. Nós entendemos que ela teve o mesmo nível de inspiração, porque foi Deus quem inspirou, como inspirou os profetas com cânon bíblico. Nós não consideramos os escritos dela como
como pé de igualdade da Bíblia, né? Porque a inspiração deles, né, foi para a própria Bíblia como uma única regra de fé e prática, mas a de Ellen White como uma luz menor. Tanto que ela disse que se nós estudássemos a Bíblia mais seriamente, não precisaria, né, Deus não precisaria ter usado ela para clarear, para ampliar o nosso conhecimento da misericórdia, da redenção, do ministério de Cristo. Foi necessário porque nós praticamente não estudamos a Bíblia, e aqui fica o nosso apelo final para você, meu querido amigo, que está acompanhando esse estudo, que estude assiduamente a Bíblia. Não deixe a Bíblia de lado, criando poeira, ou abra ela na estante e deixe ali como um amuleto de sorte, não. No Salmo 91, né? Ou no Salmo 23. Estude a Bíblia, tenha ela como sua amiga, sua parceira todos os dias, e com certeza você conhecerá o plano de Deus e será conduzido, né, nesse mundo de trevas como uma luz, como um portador de luz, que vai clarear essa escuridão e vai ajudar outras pessoas a conhecer o Evangelho. Tá? Muito bom estar com vocês. Agora eu gostaria de fazer uma oração para encerrarmos esse estudo e pedir a misericórdia de Deus e, claro, uma bênção sobre esse culto neste dia de sábado. Então vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo estudo de hoje. Permaneça conosco, iluminando a nossa mente, nos ajudando a compreender, Pai, cada vez mais esses detalhes dos estudos, dos livros de Ellen White, que eles não estão superior à Bíblia. Eles têm a função de nos levar a estudar mais a Bíblia, assim como a lição, Senhor. São ferramentas que nós temos para compreender melhor a Bíblia, nunca acima da Bíblia. E a Bíblia, Senhor, é a nossa bússola, é o nosso mapa, onde o Senhor revela o caminho de volta para casa. Então, Pai querido, continue e permaneça conosco, nos dando sabedoria, quebrantando o nosso eu, o nosso orgulho, Pai, para que sempre tenhamos humildade para colocar a Bíblia como autoridade em nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bye, bye. Provai e vede. História de hoje: uma festa para as primícias. A comunidade de agricultores adventistas que vive na cidade de Mamborê, no oeste do Paraná, chegou nessa região por volta do ano de 1946. Desde então, uma tradição iniciada por estes pioneiros vem sendo mantida: a consagração a Deus de todas as colheitas. Para marcar esse costume sagrado, que vem desde o povo de Israel, quando eles realizavam as festas comemorativas, os agricultores de Mamborê criaram a Festa das Primícias, no primeiro sábado de maio. No início, a ideia era realizar apenas um culto de gratidão entre as famílias, que frequentavam a igreja de Mamborê Sítio com o objetivo de agradecer a Deus pelos bons resultados da colheita anual. A época escolhida para a realização da festa coincidia com a das primeiras colheitas e por isso passou a se chamar Festa das Primícias. Este simbolismo de entrega das primícias está interligado com o conceito da mordomia cristã. É a atitude daquele que aceita Cristo como seu Senhor, anda em seus caminhos e ainda atua como administrador dos assuntos de Deus aqui na terra. Há 17 anos, a festa é realizada na igreja de Mamborê Sítio, quando mais de 3.000 pessoas celebram a consagração a Deus, as suas vidas, seus talentos, seu tempo e seus bens. A programação tem início na sexta-feira, com a realização de um culto na histórica igreja de Mamborê Sítio, apenas para os moradores da região. Além dos agricultores, a pequena igrejinha rural recebe convidados especiais que farão parte da programação na grande festa espiritual que acontece no dia seguinte. Quando lemos esse texto, we learn a very simple principle. No sábado pela manhã, uma multidão vinda de diversos lugares do país já está se movimentando de um lado para o outro, revivendo as grandes campais que aconteciam na época dos pioneiros. A grande tenda montada especialmente para a festa reúne todos os participantes num só espírito de adoração a Deus.
O programa desse dia é especialmente pensado para que cada participante se envolva no significado da festa e possa levar para suas casas, igrejas e famílias uma atitude de fidelidade como fiel mordomo de Deus. O ponto alto da festa acontece quando, de forma simbólica, as famílias se reúnem para levar até o altar do Senhor os primeiros frutos da terra. Cada família separa o que colheu de melhor para representar sua atitude de fidelidade para com Deus e, de forma bem organizada, em profunda reverência, entram pelo meio da tenda, dando à cerimônia um lindo significado a essa celebração espiritual. Nem todos os que assistem esse filme neste momento são agricultores, mas todos são chamados a trazer as primícias das bênçãos recebidas através dos dízimos e ofertas. Essa é a maneira de reconhecermos que aquilo que recebemos não é fruto do acaso, e sim da soberana providência de Deus. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, bom dia, feliz sábado para você. Que bom é poder estarmos juntos aqui em mais um sábado em adoração ao Senhor. Hoje teremos um sábado para lá de especial, um sábado na presença do Senhor. Já tivemos aqui o estudo da lição da Escola Sabatina, ou o resumo da lição com o professor Daniel, e agora tivemos o testemunho do Provar e Ver de uma excelente história, uma linda história, como sempre temos tido até aqui. E agora nós temos o momento de adorarmos ao Senhor como temos feito em todos os sábados até aqui. Pegue aí o seu recipiente, pegue uma caixinha, é o momento de nós depositarmos nossas ofertas aí. Se você porventura ainda não sabe como você pode adorar a Deus com dízimos e ofertas, mesmo nesse período de distanciamento, de isolamento social, nós temos algumas formas para fazer isso. A primeira delas é pegar essa oferta que você vai depositar simbolicamente aí num recipiente, numa caixinha aí na sua casa nesse momento, e depois levar essa oferta, esse seu dízimo, para o tesoureiro. Ou você pode fazer transferência bancária através de uma das contas que nós estamos enviando aí para você agora no seu WhatsApp, ou então você ainda pode usar o aplicativo 7Me, que é extremamente prático para esse tipo de questão também. Mas esse é o momento que temos para adorá-lo, esse é o momento que temos para louvar ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Aproveite esse momento, adore ao Senhor e sejamos liberais com os nossos dízimos e nossas ofertas. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos. Na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Convido você agora a orar pelos dízimos e ofertas. Querido Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado todas as semanas motivos para sermos gratos ao Senhor. E aqui, como prova da nossa gratidão e da nossa adoração, estamos trazendo os dízimos e as ofertas. Abençoe a cada um de nós, abençoe nossas famílias e continue, ó Deus, cuidando daqueles que mais precisam nesse momento de turbulência financeira. Essa crise financeira, ó Deus,
possa nos ensinar que quanto mais estamos em crise, é o momento de mais dependermos do Senhor. Fique conosco, nos abençoe ainda nesse culto, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós termos o momento das crianças, o momento da historinha com a tia Cecel, eu quero me dirigir aos pais, você que é papai, mamãe, você que tem uma criança em casa, o recado especial é para você. Eu sei que esse período que nós estamos em isolamento, em casa, longe da igreja, as crianças de certa forma não têm sido acompanhadas como eram antes acompanhadas. E nesse momento especial, muito da educação espiritual vai passar por você que tem uma criança em casa. Então, por favor, muito embora nós estejamos nos esforçando, colocando aqui um momento de adoração infantil, a gente ainda tem semanas especiais para as crianças, você precisa fazer a sua parte. Não é porque nós não temos as professoras com as classes na igreja que você vai deixar o seu filho sem estudar sua lição, sem fazer um culto especial para as crianças todos os dias. Faça o culto familiar. Tem um momento especial no culto familiar para as crianças. Cante músicas infantis, conte historinhas da Bíblia para ela, estude a lição da escola sabatina com as crianças que tem aí na sua casa, mas não deixe de alimentar os seus filhos, as crianças que tem aí na sua casa, apesar do momento que nós estamos vivendo. Fique agora com a historinha da tia Cecel, mas que você esteja muito além de educar os seus filhos com essas histórias que estamos passando aqui todos os sábados. Que essas histórias sejam um complemento daquilo que você está fazendo em casa. Então que Deus abençoe a criança que você tem em casa e que vocês continuem crescendo juntos no Senhor. Vamos à história de hoje, galerinha. Aposto que vocês já estão aí esperando a história. E hoje, uma história muito legal, muito bonita, quando Jesus acalma a tempestade. Certa vez, Jesus estava no barquinho do outro lado do mar. Ele estava lá com os seus discípulos. Ele passou o dia inteiro falando para aquela multidão, falando sem parar. Falar sem parar cansa, cansa, cansa. E aí eles estavam todos lá agora, porque Jesus estava cansado também. E ele foi até lá para descansar um pouquinho. E eles estavam com tanta tranquilidade, Jesus resolveu deitar um pouquinho. Aposto que Jesus pegou uma almofadinha, pôs na cabeça ali, ó. Vou deitar aqui um pouquinho e tirar um cochilo. Vai ser muito bom para eu descansar e estar disposto novamente para falar para toda a multidão. E lá estava aquele barquinho, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, até quase dormi. Brincadeira. Mas de repente, nuvens negras começaram a formar assim no céu. Muitas nuvens negras, nuvens escuras demais, demais. E os discípulos começaram a ficar com medo. O que será que vai acontecer? Aqui a gente no meio desse mar. E de repente ventos fortes começaram a soprar e o barquinho balançava para lá e para cá porque as ondas começaram a ficar muito fortes. E os discípulos tentavam remar, 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 remar. Mas eles não aguentavam, estavam muito cansados de remar. E o pior de tudo não era o cansaço de remar. O problema é que eles estavam com muito medo. Até que eles se lembraram de Jesus, não é verdade? Jesus fez tantas coisas maravilhosas para tantas pessoas, por que ele não pode fazer para nós agora? E foram lá correndo chamar Jesus. Jesus, Jesus, acorda, Jesus. E Jesus assim, o que vocês estão me chamando? Jesus, acorda, o senhor não está vendo, Jesus? Olha o mar como está agitado demais, olha o nosso barco está balançando para lá e para cá. Mas Jesus se levantou com toda a calma, olhou para todo aquele mar agitado e o barco balançava e levantava com aquelas ondas e abaixava e a água entrava no barco também. Quando Jesus levantou o seu braço e falou assim, acalma-te, aquieta-te. De repente, tudo se acalmou, tudo parou. Esse Jesus é fantástico, não é mesmo? Pois até o mar, os ventos, tudo lhe obedece.
É fantástico. Os discípulos nessa hora ficaram até com vergonha de tanto medo que eles sentiram daquela tempestade tão terrível. E eles não tiveram fé suficiente de que a presença de Jesus já era segurança para eles, não é verdade? Pois agora aqui eles aprenderam uma grande lição de confiar sempre no Mestre Jesus. Porque assim como ele pode acalmar o mar, o vento, tudo foi obedecendo a ordem de Deus, ele também pode cuidar da sua vida. Basta a gente querer, não é verdade? Se a gente permitir que Deus trabalhe na sua vida, na minha vida, com certeza Ele fará maravilhas, assim como Ele fez maravilhas aqui no Mar da Galileia, juntinho dos seus discípulos. E os discípulos puderam ver isso bem de pertinho, tudo que Jesus fez com todas as pessoas, os milagres tão maravilhosos, né? Pena que nós não estávamos lá também para ver, mas a história na Bíblia conta direitinho como tudo aconteceu. Muito lindo, não é verdade? Então que você nunca se esqueça desse Deus maravilhoso que pode cuidar de mim e de você, basta a gente querer, ok? Que pena que a gente tem que acabar a nossa história agora, mas espero encontrar você no próximo Feliz Sábado e que você tenha um sábado muito dinâmico, muito maravilhoso ao lado de Jesus. Tchau, tchau! Uma das melhores formas que temos para adorar ao Senhor é através da música. E nós vamos cantar juntos, você daí e eu daqui. Nós vamos começar cantando o hino 122 do Inário Adventista, O Que Penso de Meu Mestre. Vamos cantar sobre Jesus. Vamos navegar nas histórias de Jesus, já que estamos na série Como Jesus Tratava as Pessoas. Nós vamos então cantar sobre esse Jesus agora. Cante, solte a sua voz, louve de todo o coração. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida
cantar nesse momento um medley. É uma junção de duas músicas e são dois hinos do nosso inário. Estou seguindo e Jesus é melhor. Estar seguindo a Jesus significa que você está dizendo que todo o resto ficou para trás e Jesus é melhor que tudo isso. Vamos cantar sobre as nossas escolhas, sobre a nossa decisão de seguir a Jesus, não importa o que vier. Seguiremos a Jesus porque Jesus é melhor. Cante, cante de todo o coração mais uma vez. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Ele é o Verbo
pagar o preço de todo pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele ainda que morra viverá. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele ainda que morra viverá. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele ainda que morra viverá. Mais uma vez, bom dia para você, feliz sábado. Eu quero te convidar, como você está agora, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado porque estamos no segundo episódio dessa série, a série Como Jesus Tratava as Pessoas, e pelo exemplo do nosso Mestre, nós queremos aprender a como lidar com as pessoas ao nosso redor. Na última semana aprendemos a lidar com as pessoas que vivem sem esperança. E nessa semana queremos aprender da Tua Palavra, como Jesus tratava as pessoas comuns. Nos ensina a como lidar com esse tipo de pessoa, que nós sejamos, ó Deus, um espelho de Cristo aqui na terra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada nós começamos uma nova série, a série Como Jesus Tratava as Pessoas, e até aqui nós já vimos alguns detalhes especiais dessa história, ou da história de Jesus como um mestre, na sua forma de lidar com as pessoas. É impressionante porque isso sempre foi diferencial de Jesus em relação aos líderes religiosos daquela época. Naquela época nós víamos pessoas menosprezando os pecadores, enquanto Jesus cuidava e amava os pecadores, recebia os pecadores. Existia esse grande diferencial. Na semana passada, nós vimos como Jesus tratava os sem esperança. Nós vimos aqui a história em que Jesus estava no tanque de Betesda, conhecidíssimo por ser um centro de milagres, e ali Jesus veio um homem com 38 anos em sofrimento, 38 anos esperando que o milagre acontecesse, e o milagre não vinha. E então Jesus, em compaixão daquele homem, Jesus se aproxima daquele homem e pergunta: você quer ser curado? E é claro que ele queria ser curado, ele responde afirmativamente. Jesus cura aquele homem, e o interessante da história, o ponto central da mensagem na semana passada, é que Jesus fez todo o processo, o homem não precisou fazer nada, Jesus fez tudo. E isso nos traz uma lição. Em nossa história nós não precisamos nos esforçar para ver o milagre acontecendo. A gente não precisa fazer a nossa parte. A gente não precisa fazer a nossa tarefa para ver se ganha alguma coisa em troca. Não, Jesus é capaz de fazer tudo. Simplesmente creia e espere que o milagre pode acontecer na sua vida também. Era assim que Jesus
tratava os sem esperança, ele resolvia a situação das pessoas sem esperança. E o tema de hoje do nosso segundo episódio é como Jesus tratava as pessoas comuns. Você já brincou em algum momento na sua vida daquela brincadeira o mestre mandou? Que aí uma pessoa comandava e todo mundo tinha que repetir, uma pessoa guiava e todo mundo tinha que ir atrás? Aquela brincadeira é uma brincadeira muito divertida, até o momento em que o mestre te leva a fazer algo que você começa a ficar assim, peraí, olha onde é que nós estamos chegando, onde é que nós estamos indo. Já brincou disso e alguém te levou por um caminho muito diferente, muito estranho, para lugares estranhos? Você começa a questionar a brincadeira nesse momento, quando o mestre está te guiando para lugares errados. Você sabia que os carneiros são os animais que mais seguem o líder? Nos Estados Unidos existe um bode lá em Nova York que trabalha para um matador, o bode conhecido como Judas. Ele é responsável por guiar todas as outras ovelhinhas, todos os outros carneiros em direção ao matador. Quando está chegando bem pertinho, ele desvia o caminho, os outros já estão lá dentro e então todo o mal acontece. Você já imagina o que acontece lá. Mas essa experiência de ser guiado ou de ser levado por um guia para um lugar onde você provavelmente não iria sozinho, mas foi guiado por alguém para chegar até aquele lugar que você não gostaria de estar, essa experiência se repete também no meio religioso e em qualquer outro meio. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, pega aí a sua Bíblia, eu vou pegar a minha também. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, abra sua Bíblia aí, versos 39 e 40. Lucas capítulo 6, versos 39 e 40. Estou abrindo aqui a minha Bíblia também, nós já oramos, Lucas capítulo 6, versos 39 e 40. Olha o que a Bíblia nos diz em relação a essa história de seguir o caminho de um líder, de um guia. Olha a parábola que Jesus propõe, uma das menores parábolas do ministério de Jesus. Olha o que ele diz. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Veja que a Bíblia em diversos momentos compara a nossa trajetória espiritual, a nossa trajetória religiosa com a trajetória de ovelhas. Ovelhas que são guiadas por um pastor. E o que Jesus está dizendo aqui agora é que tem muita gente sendo guiado por guias cegos que levam suas ovelhas ou levam seus seguidores para o barranco ou levam para a morte. Perceba que o problema aqui está em quem guia as ovelhas. Perceba que o problema aqui está em quem lidera. São guias cegos. Jesus compara essas pessoas com guias cegos. E nos tempos de Cristo, Jesus mencionou essa história diversas vezes, exatamente porque existiam líderes religiosos naquele tempo que eram praticamente guias cegos também. Fariseus e saduceus. Fariseus eram conhecidos por serem legalistas ou acreditarem que a lei ajudaria no processo da salvação, e fariseus eram ditos conservadores. Os saduceus também eram legalistas, também criam que a lei ajudava, ou guardar a lei, como falamos na semana passada, guardar a lei ajudava no processo da salvação, coisa que não é verdade, a Bíblia nunca mencionou isso e nunca ensinou isso. Mas os saduceus eram um pouquinho mais liberais nisso. Mas de toda forma, Jesus considera esses dois grupos como guias cegos. Pessoas que não sabiam onde estavam guiando os seus seguidores e acabavam guiando por um caminho que era um caminho de morte. E tinha muita gente naquele tempo que seguia esses guias cegos e acabavam indo por um caminho de morte. Era um caminho que eles seguiam sem muito tipo de avaliação. Eles seguiam só por seguir mesmo. É uma tradição, todo mundo já faz, eu faço também. O guia mandou, o líder mandou, então eu vou fazer. Era um caminho que muita gente trilhava sem muita avaliação. Se você olhar para o mundo religioso hoje em dia, será que a gente não vê o mesmo quadro também em nossos dias? Em um outro momento, Jesus em Mateus capítulo 15, você vai perceber logo após um discurso duro que Jesus faz em direção aos fariseus e saduceus, olha o que ele acaba dizendo também para alguns deles. Mateus capítulo 15, versos 13 e 14. Abra aí mais uma vez a sua Bíblia. Mateus capítulo 15, versos 13 e 14. Mateus capítulo 15, versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora,
Se um cego guiar outro cego, cairão ambos num barranco. O que Jesus está dizendo aqui, está mencionando, o contexto é mais ou menos o seguinte. Muita gente, depois de um discurso duro que Jesus faz aos fariseus, como mencionei anteriormente, eles perguntam, mestre, mas e aí, o que a gente tem que fazer com os fariseus e com os saduceus? Jesus diz assim, deixa, porque eles são guias cegos guiando outros cegos. O que acontece se um cego guiar outro cego? Eles vão cair, eles vão se dar muito mal. E aí, quando Jesus cita esse tipo de realidade na área religiosa, é claro que a gente também pode aplicar esse contexto para várias outras áreas. Se você for pegar, por exemplo, num contexto empresarial, num contexto de entretenimento, você vai ter uma espécie de guias cegos em vários ramos da sociedade. Pessoas tentando guiar outras e são cegos guiando outros cegos. Agora você se lembra que nós falamos aqui no começo que o problema não está tanto no seguidor, está em quem guia. Quem está guiando, quem é o líder, o grande problema está nele. Jesus, ele foca todo o problema para aquele que está guiando. Agora tem um outro detalhe. Há uma pesquisa que comprova que em cada 4 ou 5 cristãos, apenas um, repito, tem feito a sua comunhão pessoal. Aí você percebe que também não tem só problema com guias cegos, mas também com seguidores cegos. Tem muita gente que não quer ver a realidade. O guia ensina, é assim, é por aqui, e a pessoa simplesmente acredita e segue. Não vai lá conferir, não vai lá fazer a sua opção, a sua escolha própria, não vai lá averiguar, não vai avaliar o que o meu guia está pedindo para fazer, o que o meu líder está pedindo para fazer. Será que é isso mesmo? Será que eu devo fazer? Não devo? Veja, quem está falando aqui é um pastor. Parece que eu estou falando contra mim mesmo, mas é esse tipo de experiência religiosa que Jesus está esperando que todo o povo, ou pessoas comuns, como você e eu, como todos nós somos, que pessoas comuns tenham esse tipo de religião. Alguém que não fica dependendo do líder o tempo todo. Ah não, o pastor disse, então vou fazer. O pastor disse, tá certo. Não vai nem averiguar, não vai avaliar, não olha na Bíblia. E aí, essa pesquisa que fala que somente uma em cada 4 ou 5 pessoas fazem a sua comunhão pessoal, mostra claramente que estão esperando o líder falar, não vão pesquisar por conta própria. É claro, comunhão pessoal não vai servir para você ficar fazendo pesquisa, mas para se aproximar de Deus. Agora, a pessoa que não vai nunca ter uma comunhão pessoal, nunca vai saber qual caminho seguir, porque fica dependendo do líder, esperando o líder. E aí nesse período em que o líder só fala via live, via culto online, aí a pessoa vive praticamente sem rumo. Muitos, inclusive, pensam em apostatar da fé. Eis aí o grande problema das pessoas comuns, das grandes multidões. Porque Jesus teve que lidar com pessoas que não eram comuns, com líderes religiosos, com pessoas famosas da época, com políticos e tudo mais. Mas Jesus teve que lidar com pessoas comuns. E a maior dica que Jesus pode dar para as pessoas comuns é: não dependam tanto dos seus líderes. E hoje eu estou olhando para você e te dizendo, não dependa tanto do seu pastor, não dependa tanto do que o seu pastor vai pedir para fazer ou deixar de mandar fazer. Faça você por conta própria. Faça suas escolhas. Pergunte o que Deus espera de você, o que Deus acha disso, o que Deus te manda fazer. Claro, os líderes estão aqui para te ajudar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Os líderes têm papel de extrema importância. Os líderes são fundamentais para a sociedade, inclusive para a igreja. Agora, os líderes não podem ser aqueles que determinam aquilo que você faz e deixa de fazer. São aqueles que deveriam simplesmente guiar você por um caminho bom, pelo menos, essa é a esperança que deveria ter em relação aos líderes, mas ele vai te guiar dizendo assim, esse é o caminho, mas você vai avaliar, olha, eu estou vendo que esse caminho aqui que meu líder me mandou não é muito legal, eu não vou. Então você precisa ter essa autonomia também, e era isso que Jesus esperava das pessoas comuns, e era assim que Jesus tratava as pessoas comuns de seu tempo. Vamos dar sequência e tentar entender um pouquinho mais sobre essa relação que Jesus tinha com as pessoas comuns. Qual era o problema do povo comum? A gente pode aprender várias lições com esses seguidores cegos dos tempos de Jesus. E qual era o problema deles? Dizem que a gente pode aprender muito com o erro das pessoas. Então vamos olhar para o erro do povo comum dos tempos de Cristo e ver quais eram os seus problemas para tentar tirar algumas lições disso. Vamos lá, a primeira lição que a gente pode aprender é que eles não eram de fato convertidos. O primeiro problema do povo comum é que eles não tinham em nenhum momento uma experiência real com Deus. Sabe aquilo que a gente sempre diz? Olha, hoje você veio aqui para ter uma experiência real com Deus, você buscar a Deus. Eles nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo.
Lembra que nós falamos aqui sobre encher a nossa lâmpada de azeite diariamente, como lá na história na parábola das 10 virgens? Pois é, eles nunca tiveram isso. Eles sempre dependeram dos líderes, sempre dependeram dos fariseus, sempre dependeram dos fariseus. Se os fariseus dissessem assim, caiam no buraco, eles iriam cair. Eles nunca foram perguntar para Deus. Então, se eles não tiveram uma experiência real com Deus, eles não eram convertidos de verdade. Na realidade, eles estavam muito mais preocupados com o que estava no exterior do que com o interior. Sabe aquela experiência real com Deus, que Jesus vai te transformando de dentro para fora? Isso eles não tinham experimentado. Para falar a verdade, muitos deles amarravam nos pulsos e na testa, amarravam trechos da escritura para que as pessoas olhassem para eles e dissessem assim, ali está uma pessoa, olha, determinada em querer aprender a Bíblia. Era só exterior, eles não guardavam a palavra de Deus dentro, na mente. Eles só estavam com a palavra exteriormente, mas não estavam com a palavra na mente, por dentro. Eles não estavam com a palavra no coração. Não é isso que diz o Salmo 119, verso 11? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eles preferiam colocar a palavra do lado de fora. Uma coisa exterior, uma experiência muito mais de aparência do que uma experiência real com Deus. E aí o resultado disso, sabe o que era? Não tinha um relacionamento com Deus. E quem não tem relacionamento com Deus, ele nunca vai querer o pão da vida. Ele sempre vai querer a bênção material e o pão material. Tanto é que Jesus, os momentos que ele teve mais seguidores, era quando ele realizava milagres, era quando ele curava, quando ele multiplicava pães, porque as pessoas daquele tempo estavam totalmente interessadas em pão material e bênçãos materiais. Eles estavam preocupados se o gafanhoto iria entrar na sua plantação ou não. Eles não estavam interessados se Deus ia realizar uma transformação na vida deles. Não, isso era o de menos. Isso ficava para o lado, isso ficava para segundo plano. Então eles estavam muito mais preocupados com bênçãos materiais, com o plano material, do que de fato o pão da vida. O pão material era interessante, mas o pão da vida, que era Jesus, eles rejeitaram. Então esse relacionamento com Deus também eles não tinham. Esse era o segundo problema do povo comum daquele tempo e que a gente pode tirar como lição. Então, voltando, primeiro problema deles, não eram convertidos. Segundo, não tinham um relacionamento com Deus. Terceiro problema, eles tinham Jesus como mestre, mas não Jesus como salvador. Eles gostavam muito dos ensinamentos de Jesus, das curas de Jesus, de tudo que Jesus realizava, mas o que Jesus veio fazer de fato, eles não aceitaram. Aqueles mesmo que gostavam de ouvir Jesus pregando, estavam gritando lá, crucifica-o, crucifica-o. Pois é, tem muita gente que gosta de ouvir as palavras de Jesus, as mensagens da igreja, o que a Bíblia diz, os ensinamentos de Jesus, mas não tem tido a experiência de um Jesus como Salvador. Não tem olhado a Jesus como aquele que te salva de uma vida de pecado, daquele que te liberta. E o problema do povo comum naquele tempo era exatamente esse. Eles gostavam até de Jesus. Muita gente pode estar me assistindo agora e gosta de ouvir as pregações, gosta da igreja, mas ainda não abriu o coração de verdade para que Jesus salve dessa vida de pecado. Ainda não abriu o coração de verdade para que Jesus te salve desse pecado que você tem acariciado, que você gosta. Você consegue compreender em que ponto chegamos? Um outro problema do povo comum daquele tempo é que eles recusavam seus profetas. Quer ver só? João Batista foi extremamente rejeitado. Mesmo Jesus tendo falado de João Batista, foi extremamente rejeitado pelo povo daquele tempo. Estevão foi o último profeta para Israel e rejeitado, apedrejado. E aí tem muita gente hoje em dia, eu vou dizer isso aqui especialmente para você que não gosta de Ellen White, não gosta quando a igreja adventista fala sobre Ellen White, você que não acredita nos seus escritos. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus nos diz que a igreja nos últimos dias, a igreja verdadeira, a igreja da Bíblia, seria a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa igreja teria o espírito da profecia, teria uma profetisa ou um profeta. Então, quando você decide não aceitar ou excluir o espírito de profecia, nós estamos caindo nos mesmos erros do povo comum daquele tempo, do povo que Jesus tanto tentou ensinar. Agora tem um detalhe, e isso eu tinha já mencionado lá atrás. Jesus então estava, pastor, querendo excluir o papel dos líderes? Não, ele estava querendo colocar no seu devido lugar o papel dos líderes. Qual é o papel do líder de verdade? E aí está para você também que é líder e está me ouvindo agora. O verdadeiro papel do líder é ensinar o povo a fazer por si só.
é ensinar o povo comum a buscar as coisas por si só. O que Jesus estava querendo ensinar ao seu povo, ao povo comum daquele tempo, e aí está a resposta do tema de hoje, é como Jesus tratava as pessoas comuns daquele tempo. Ele ensinava: vocês precisam aprender a fazer por si só. O líder vai ensinar? Vai, mas o papel principal do líder é ensinar o povo a fazer por si só. Não era isso que os bereanos faziam? Os bereanos, eles ouviam seus líderes, iam averiguar na Bíblia, nas Escrituras, e iriam averiguar nos escritos para ver o que de fato tinha de verdade e o que não tinha de verdade. Por isso eles eram conhecidos por aqueles que avaliavam tudo. Devemos ser como os bereanos. O povo comum hoje deve ser como bereanos. Você que é membro da igreja, você que ainda não é membro da igreja, verifique, avalie o que o seu líder está te falando. Se você não é da igreja adventista e está me ouvindo agora, preste muita atenção. Se o seu líder falou alguma coisa, vai na Bíblia, vai conferir. Se o seu pastor que agora está te falando, falou alguma coisa que não está na Bíblia, vai na Bíblia, confere. Depois diga: não vou seguir não. Porque o que o líder de verdade deve fazer é ensinar o povo a fazer por si só. E não seguir cegamente. É isso que Jesus queria nos ensinar de verdade. Mas nem todos eram assim. Nem todos do povo comum. Quando eu falo de povo comum, estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de todos nós que em algum momento estamos subordinados a uma liderança. Então, quando eu falo de povo comum, entenda, eu estou falando para você que não é para você deixar de seguir o seu líder, mas para você passar a fazer a partir de agora avaliações mais criteriosas dos caminhos que o seu líder tem proposto, tem sugerido. Por exemplo, a mulher samaritana, ela foi um exemplo totalmente contrário. Ela não seguiu o que os líderes lá da Samaria sempre ensinou para ela. Eles ensinaram que lá os judeus não, lá aquele caminho não vale nada. O que vale é o que os samaritanos ensinam. Mas aí ela foi, ouviu Jesus, averiguou muito bem, avaliou e passou a seguir esse novo mestre, Jesus. O ladrão da cruz passou uma vida toda fazendo coisas erradas, mas lá da cruz ele tomou a decisão certa. E nós precisamos ser essa exceção. A exceção de um povo que não vai atrás do que o líder fala ou faz de maneira cega, avalia, ele analisa muito bem e então passa a ser uma exceção no mundo, porque em meio a um mundo em que todo mundo vai seguindo seus líderes de maneira cega, nós precisamos fazer a diferença. Certa vez, Jesus perguntando para os seus discípulos, disse assim: vocês não vão fazer como eles? Eles só queriam pães e peixes. E foram embora. E vocês também não vão embora? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para quem iremos? Se tu tens as palavras da vida eterna. Hoje os desafios que eu quero lançar para vocês são apenas dois. O primeiro deles é que você aprenda a ter um relacionamento com Jesus por si só, sem depender de um líder, do ancião, do líder da igreja, do líder do ministério ou do pastor que seja. Aprenda a ter um relacionamento com Jesus por si só. Como Pedro propôs: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, então eu vou te buscar por mim mesmo. Segundo, que você passe a ter uma compreensão inteligente da verdade por si mesmo. Lembra que Paulo fala? Que a gente passe a apresentar um sacrifício diante de Deus, um sacrifício racional. Aquele que compreendeu de maneira inteligente as verdades e passou a fazer suas escolhas a partir daí. Aquilo que Deus mostrou e não ficou dependendo de um líder. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que você aceite esses desafios. E como Jesus tratava os comuns, ele queria que eles aprendessem a viver uma religiosidade por si, sem depender de líderes. Não é assim que você gostaria de viver a partir de agora? Se você deseja experimentar um tipo de religiosidade por si só, uma religião individual, uma religião que vai te levar para o céu entre você e Cristo. Claro, repito, precisamos de igreja, precisamos de um líder, mas um líder que ensine as suas ovelhas, que ensine os seus seguidores, que ensine seus liderados a viverem uma religião por si só. Precisamos de suportes, precisamos de liderança, precisamos de igreja, repito, mas precisamos aprender, acima de tudo, a viver um tipo de religião sozinho, entre você e Jesus. Se você deseja viver esse tipo de religiosidade, esse estilo de vida novo, eu te convido a orar comigo agora. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, eu oro agora com esse teu filho, com essa tua filha, que por muitas vezes
teve que depender de um líder, teve que ouvir a voz de alguém e seguir por caminhos que, na verdade, a gente nem sabia se daria certo ou daria errado. Muitos dos que oram comigo agora já vivem um estilo de vida sem depender de liderança, dependem de Jesus. E é isso que nós, como líderes, queremos. Que os nossos seguidores, que as nossas ovelhas, que os nossos liderados aprendam a viver uma vida, uma religiosidade entre ele e Jesus, entre ela e Jesus. Por isso, Pai, que nessa manhã de sábado, a nossa decisão tomada possa gerar uma vida nova para todos nós, uma vida em que teremos líderes, bons líderes, mas não dependeremos estritamente deles. Nos ajuda a viver assim, pois nos entregamos em Tuas mãos, nas mãos do nosso maior líder de todos, que é Jesus. Toma-nos em Tuas mãos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um excelente sábado e que estejamos juntos aqui nos próximos momentos.